Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías 43, versículo 1. Aleluia. Já acharam? Glória a Deus. Isaías 43, versículo 1 até o 10. Só Deus resgata Israel. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregai, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traz o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente-se as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouça o que se diga a verdade é. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e que me creias e entendas que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Amém. Então, nós sabemos que Deus, Ele está conosco. Ele fala, não tema, porque Ele nos uniu e nos chamou, cada um pelo seu nome. Então nós temos que confiar nesse Deus. Então, tem como título do tema dessa mensagem, não temas, porque eu te remi. E sabemos que Ele está conosco, né? Então não devemos temer, porque nós sabemos que Deus, Ele é fiel conosco. Ele está sempre conosco. Porque é uma profecia de Deus para nós, de libertação, quando estamos lá fora no pecado, né, no cativeiro. Então, pelo amor de Deus por nós, Ele nos salvou. Ele nos chamou para que hoje nós pudéssemos estar aqui, servindo a Ele, sem temor e com confiança. Que assim diz o Senhor, chamei-te. Isto é pura graça de Deus, expressando seu amor por nós e as bênçãos divinas que nós temos por amor de Deus.
as nossas bênçãos divinas, é a nossa cura, é a nossa libertação, é uma cura de um parente, é uma libertação de um parente. Então nós devemos de glorificar sempre o nome do Senhor e dar graças a Deus, porque Deus Ele é conosco, numa maravilhosa comunhão, e essas bênçãos pertencem a quem? Essas bênçãos de Deus, ela pertence a nós, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Então nós temos que ter fé em Jesus Cristo, nós temos que se agarrar ao Senhor, não temos que ficar preocupados com as coisas que nós passamos na nossa vida. E nós sabemos que Deus, Ele está conosco. Então nós temos que confiar no Senhor quando nós temos uma notícia ruim ou algo que acontece na nossa vida. Nós não temos que ficar tristes, nós temos que confiar no Senhor, porque Deus nos criou e redimiu, pertencemos a Ele, e é Ele que nos conhece, Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Eu conheço a irmã sim, mas eu não conheço totalmente a vida da irmã, o que a irmã pensa, o que a irmã quer, o que a irmã passa, eu não sei, mas Deus Ele sabe. Ele sabe e nos conhece pelo nosso nome. Então, qual é a nossa esperança diante de Deus nos problemas difíceis? Né? É que seremos vencidos. Todos os nossos problemas na nossa vida nós vamos vencer, pois Deus está conosco. Deus está conosco. Deus é muito bom, como eu falei para a irmã hoje, irmão, Deus é bom, irmão. Deus é bom. E Ele sabe o que Ele tem que fazer. Ele sabe quais são as nossas condições. Ele sabe por que nós temos que passar por uma prova difícil na nossa vida. Porque nós temos que chorar nos seus pés. E Ele está ali conosco. Porque Deus, Ele nos conhece. Né? Ele diz, Deus diz que criei-te para mim, olha só. Ele nos criou para Ele. Ele não criou para que nós pudéssemos estar aí no mundo servindo ao demônio. Não. Ele criou a gente para Ele. E é o nosso privilégio. E nós somos preciosos para Deus. Né? Quando entregamos a nossa vida na mão do Senhor, nós somos um objeto de amor para Deus. É igual quando nós ganhamos um presente, né? A gente sente aquele amor pelo aquele presente que a pessoa deu, aquele objeto, um objeto precioso. Então nós assim somos também com Deus. Nós somos um objeto para Ele. Né? Então, Deus falando para nós ainda, olha só, tu és a minha testemunha. Nós somos a testemunha de Deus, do que Ele sofreu naquela cruz, que morreu por nós. Então nós temos que ser testemunha de Deus para contar o quê? A nossa bênção. Nós vamos dar testemunho do que Ele fez na nossa vida. Ele pede trazer o povo lá de fora, através de quê? Dos nossos testemunhos que estamos dando de Deus. Nós temos que dar o nosso testemunho. Olha, minha vida era assim, assim, assim. E eu fui para a casa de Deus, Deus transformou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma nova criatura. Porque eu sou objeto que Deus criou para Ele. Nós somos aquele objeto de Deus. Então, aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus, eles vão acontecer o quê? Eles vão morrer. Vão ficar
né? Então ele fala assim, trazei aquele povo que tem olhos, tem olho, mas não enxerga a verdade. Tem ouvido, mas não ouve. Não ouve o quê? Ele não quer enxergar a verdade de Deus e nem quer ouvir a palavra de Deus. É esse povo que Deus fala, eles têm ouvido, têm olhos, mas não vê e nem quer ouvir. Eles são o quê? Cego e surdo espiritualmente. Não é que eles são cegos, não. Como fala aqui na palavra, fala, é cego espiritual. A pessoa que não quer ver a verdade e nem também quer ouvir a palavra de Deus. Então fala, Deus julgará esse povo que não dá ouvido à sua palavra. E é uma época, irmão, de perdão. É uma época que nós estamos de restauração. Nós temos que estar restaurando a nossa vida espiritual. E da presença de Deus no nosso meio. Nós estamos vendo como esse mundo está aí fora. O povo se matando, se destruindo. Mas por quê? Porque eles não têm Deus. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. Então são esse povo que está aí fora, que são os cegos e que são os surdos, que não querem verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. Então, se nós conhecemos uma pessoa que está nessa situação, nós temos que fazer o quê? Dar o nosso testemunho do que Deus fez na nossa vida, né? Então, se esse povo não se arrepender, o seu final será o quê? Miséria e escórnio. Será morte. Vamos ver a miséria. Porque não terá Deus para abençoar, para dar sua vitória, para glorificar. Então ele fala aqui, eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Teu Deus. É assim que ele fala, né? Fora de mim não há outro Deus. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não tem outro Deus. Só Ele mesmo. Ninguém, olha só, ninguém escapará da mão de Deus. Está pensando que alguém vai escapar da mão de Deus? Vocês que estão aí fora, que não dão ouvido à palavra de Deus, quando chegar naquele dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, não vai adiantar segurar na saia da irmã, nem do pai, nem da mãe, não. O que vai ficar? Que ele vai dizer assim, operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir a operação de Deus? Ninguém. Porque só Ele é que pode salvar esse povo que está aí fora. Então esse povo que Ele formou na terra, né? O povo que Ele remiu, foi para dar louvor a Deus. Foi para louvar e glorificar o nome do Senhor. Ele nos criou para isso, para glorificar o nome dEle. Não para que nós ficássemos aí, nesse mundão aí, louvando o mundo, glorificando, como nós vimos essa festa de carnaval, o povo ficou maluco, mas quantas mortes, quantos acidentes houve, e quanto o povo se perdeu a salvação por não dar ouvido à palavra de Deus. Muitas vezes a gente prega a palavra, hoje não. Talvez um dia, vou me preparar, estou muito novo. Não, já estou velho, estou cansado. Não, mas Deus, Ele quer você novo, velho, do jeito que você estiver, Deus te quer e te ama. Então Ele está te chamando você pelo seu nome. Basta você abrir o seu coração e vir. Porque Ele fala assim, eu sou o teu Deus, que apago as transgressões por amor de mim. Por amor dEle, né? E dos teus pecados eu não me lembrarei. Então, irmão, o passado é passado.
daquilo que você fez no passado. Se você aceitou Ele de coração, arrependeu dos seus pecados, Ele não vai lembrar. Mas só é que nós não podemos voltar a fazer o que era que Ele estava fazendo antes. Nós temos que ser diferentes. Não podemos ser igual ao povo do mundo. Não podemos ser igual ao povo do mundo. Nós temos que ter uma diferença. Nós temos que ter o brilho do Espírito Santo de Deus, para que aquele povo que está lá fora veja em você o Espírito Santo de Deus. Para que aquele povo veja o brilho, o teu semblante, uma pessoa diferente. Nós não temos que se preocupar com aquele povo lá de fora, mas temos que se preocupar com o Senhor, né? E nós temos que agradecer a Ele pelo que Ele fez. Porque aqui fala no 12 assim, ó: eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós. Deus estranho não ouve entre vós. Pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, e agindo eu que impedirá. Então, irmão, Deus ele age na nossa vida de várias maneiras, né? Deus ele sabe do que a gente precisa, do que a gente necessita. Porque Deus, quando Ele quer operar, Ele opera no nosso meio. Estava passando por um problema difícil. Não falei para ninguém, ninguém sabia, né? Vou dar um testemunho, vou agradecer a Deus, né? No ano passado fui fazer um exame, então deu um probleminha no exame. Mas eu não me preocupei, eu deixei na mão do Senhor. Eu falei, sei de Deus, vai cuidar e vai resolver esse caso para mim. Então fiz os exames, tornei de novo fazer o exame, né? O médico falou, não, vai fazer o exame, que deu um problema, então vamos fazer o exame de patologia, fiz até uma biópsia, né? E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu hoje fui buscar o exame e graças a Deus não deu nada. Então no momento em que o médico falou, foi assim, menos mal, né? Eu agradeço a Deus. Falei, eu agradeço a Deus. E ele falou, Deus é bom. E ainda falei para ele, olha, no dia que eu vim aqui me consultar a última vez que ele viu os exames, ele olhou e falou assim, olha, não se preocupa, não fique nervosa, porque não é nada demais. E ele ainda falou assim para mim, que a minha palavra seja verdadeira. E eu, por dentro de mim, falei, amém, Jesus. Foi uma profecia. Né? Então, comecei a orar, pedir ao Senhor, né? Senhor, eu sou tua serva, se eu tiver que passar por algum problema, eu vou aceitar de coração, quero que o Senhor me consola, quero que o Senhor me conforta. Então, se ele fala aqui, ó, não temas, eu estou contigo, né? Assim que ele fala aqui na palavra dele, ó, não temas, porque sou contigo. Aí, sou contigo. Então, se ele estava comigo, para que eu ia me preocupar, né? Eu não falei nada para ninguém que era. Ninguém sabia, eu falei mais ou menos, né? Mas ele tinha falado, né, que podia ser uma enfermidade maligna. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou tua serva. O meu corpo é o templo do teu Espírito Santo. E o templo do teu Espírito Santo não pode ter essa doença maligna. Porque essa doença já está falando o quê? Má. Então, se eu sou serva dele, ele não vai te permitir. Se eu tenho o Espírito dele no meu corpo, no meu interior, ele não vai permitir isso. Então, para mim, ó, é normal. Entendeu? Só orando,
na maior tranquilidade, né? Porque eu não ia botar ninguém perturbado, dizer o que era, mas desde o primeiro dia que eu fiz o exame, ele me falou o que era, né? E eu comecei a orar. Comecei a orar e entreguei na mão do Senhor. Então é assim que a vitória de Deus vem na nossa vida. Era uma doença suspeita, como ele falou. É uma suspeita. Então eu falei, eu que assim, olhei para ele e falei assim, tudo bem, né? Vou fazer o exame, não vou ficar preocupado, tem gente que às vezes diz assim, não vou porque tem medo, pode dar uma doença ruim. É verdade. Então nós não podemos pensar o mal, nós temos que pensar positivo, porque se nós pensar negativo, vai dar negatividade, né? E até ele hoje, o médico, ele ficou satisfeito quando eu falei para ele, né? Que eu falei, olha Deus, confiei na sua palavra, né? Mas em primeiro lugar Deus, porque ele profetizou uma palavra e quando ele viu o exame hoje, ele ficou contente, né? E quando eu falei para ele, os olhos dele enxugaram. Não sei se ele é evangélico, se é aqueles católicos fervorosos, e ele ficou satisfeito, né? Então, é por isso que nós temos que confiar no Senhor. Temos que agradecer a Deus, porque Deus, Ele é muito bom. Eu não sei como é que pessoas dentro da igreja ainda ficam brincando de crente, entra e sai, e não tem o amor nem o temor de Deus. Porque quando nós não somos fiéis ao Senhor, nós temos o temor de Deus no nosso coração. Deus, Ele opera, não importa a enfermidade, se é AIDS, se é tuberculose, se é câncer, se é sífilis, não importa. Deus, Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para te libertar. Basta você ser fiel e crer e confiar. O meu salmo, que eu guardo no meu coração, é o Salmo 125. Porque foi esse salmo que me deu uma tranquilidade quando eu fui operar a vesícula, que estava um rolo danado no hospital, uma coisa toda difícil, e eu me internei a primeira vez, vim embora para casa, internei a segunda, aí eu já fiquei preocupada, eu falei, não é para mim operar, Deus não quer, e eu dentro do hospital, só vinha aqueles negócios negativos, falei, Senhor, tira esses pensamentos ruins de mim, que eu não quero, que eu tenho o Senhor na minha vida. Quando eu entrei na sala, na enfermaria, que eu abri a Bíblia, que era no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte que não se abala, mas permanece para sempre. Porque o Senhor está em volta de nós, como Ele está em volta do monte de Sião. Então, para Deus, nós somos um monte de Sião. E Ele está em nossa volta, Ele está em nosso redor. Então, nós temos que confiar no Senhor. E hoje eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por essa bênção e por essa vitória. E que Ele possa cada dia me dar força para aumentar a minha fé e a minha confiança que eu tenho nesse amor que Ele tem por mim. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé.